Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Vertente. Assunto sobre o qual se discute. Divisão menor de um movimento cujos participantes defendem pontos de vista próprios. Linha. Feminista. Disse de ou partidário do feminismo. Você acabou de escutar as definições para as palavras vertente feminista, segundo o dicionário, também é conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, ou nos comentários do canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que está entre os campeões dos mais pedidos pelos nossos ouvintes. Hoje vamos falar de vertentes feministas. Foi no século XIX, durante a Revolução Francesa, que o liberalismo político, econômico e social luta contra a estrutura monárquica da época. Junto com esse movimento, vemos o surgimento do que foi denominado como feminismo liberal. Nesse contexto histórico, as feministas lutam pela maior participação das mulheres nos cargos de poder já estabelecidos pela sociedade. Tal ideologia vai de encontro com o feminismo marxista ou feminismo socialista, já que essa vertente acredita que a estrutura patriarcal na qual vivemos está diretamente relacionada com a situação política que o capitalismo proporciona. Assim, para as feministas marxistas ou socialistas, a verdadeira igualdade de gênero só seria alcançada a partir de uma reestruturação total do sistema atual. Os movimentos abolicionistas que ocorreram pelo mundo trouxeram para a pauta do movimento feminista as repressões particulares pelas quais passam as mulheres negras, as quais haviam sido ignoradas pelas feministas brancas durante toda a história. Essa vertente é conhecida como feminismo negro e se propõe a criar uma narrativa para os movimentos das mulheres negras a partir de suas próprias vivências. O feminismo radical, diferente do que muitos pensam, não é uma vertente extremista do feminismo, mas sim uma linha que tem como objeto de estudo a raiz da opressão das mulheres. Assim, as feministas radicais defendem a ideia de que os papéis sociais aos quais damos a cada gênero carregam consigo ideologias que fazem a manutenção de um sistema patriarcal e repressor. Diante dessas e de tantas outras vertentes do feminismo, entendemos o quão múltiplas somos de acordo com as nossas realidades, classe social, raça e orientação sexual. Porém, existe uma premissa que une todas nós diante da luta feminista: o combate ao sistema patriarcal e a conquista pela emancipação de todas as mulheres. Nesse episódio, Ju, a gente tinha que ter no mínimo umas 15 convidadas para poder fazer ele da forma mais apropriada, digamos assim. Mas eu acho importante a gente falar sobre esse assunto, já que ele é um assunto muito pedido, né? Muito que as nossas ouvintes têm muita curiosidade para saber mais, né? Também tenho curiosidade para saber qual é a nossa opinião, né? No que a gente se encaixa. E eu já vou começar, se você estiver aqui por esse motivo, pelo menos do meu lado, não vai rolar. Porque eu não sei, eu nunca fui muito de estudar as linhas, eu nunca fui muito eu sempre estudei muito, óbvio, né? Não estaria fazendo um podcast sobre feminismo se eu não tivesse estudado sobre feminismo. Mas eu nunca parei pra falar assim, nossa, isso aqui eu tico essa caixa, isso aqui eu não tico essa caixa. Eu não sei, eu nunca parei para pensar qual movimento eu me encaixo, sabe? Em qual vertente do feminismo eu me identifico mais. E você? Eu também sinto decepcioná-los, mas eu não vou dar uma resposta muito concisa a respeito disso, porque eu acho que o feminismo é uma coisa que ele tá em constante movimento, constante questionamento e debate. Isso que me encanta tanto nesse movimento, que a gente tem um espaço de debate muito grande, que inclusive a gente critica as próprias ações do próprio movimento, e aí com isso a gente cria vertentes, né, como a gente falou aqui, a relação do feminismo liberal e a relação do feminismo socialista. Então, são movimentos que, assim, ele tem uma crítica dentro do próprio movimento.
E isso é o que me encanta tanto, e por isso eu acho que eu estaria sendo muito simples no meu discurso se eu virasse e falasse assim: "Ah, eu sou da vertente tal". Porque, mais uma vez, eu concordo com alguns tópicos, algumas pautas de algumas vertentes, mas não concordo com outras pautas, então fica difícil a gente definir. E tem outra coisa também, né, Ju, tem a questão do nosso lugar de fala, por exemplo, no feminismo negro, a gente não tem um lugar de fala. Então, no feminismo trans, a gente também não tem um lugar de fala. Então, não é porque eu não faço parte dessa vertente que eu discordo dela. Entende? Quanto que é múltiplo esse cenário pra gente poder definir o que que a gente é, né, no meio de tudo isso? Pra mim, é muito difícil de você porque, assim, eu também concordo que tem muita coisa que eu concordo em uma vertente e coisas que eu concordo em outra, mas eu acho que tem sempre uma que a gente vai se identificar mais, né. E apesar do meu lugar de fala ser totalmente diferente de uma pessoa negra, por exemplo, eu acho que reconhecer os meus privilégios me fez entender que eu preciso lutar por essas mulheres. Então, se existe uma vertente feminista que exclui as pautas do movimento negro, ele não é uma coisa que funciona pra mim. Não importa o quanto eu concorde com as outras coisas que esse movimento está lutando. Eu acho que a gente tem que entender as prioridades do feminismo em geral. Não é como se o feminismo negro fosse uma vertente, ao meu ver. Para mim, o feminismo negro é uma das maiores necessidades dentro do feminismo. E aí é a pauta, né? Não é necessariamente só um movimento. É a pauta que todas nós deveríamos estar colocando como prioridade. Mulheres negras, mulheres mães solo, são coisas que talvez eu vejo que muita das críticas do movimento do feminismo branco é que exclui muito, né, tira totalmente a prioridade dessas 2 pautas que eu mencionei e tantas outras, né, do feminismo trans também. Inclusive, eu não falei isso pra você, mas eu estava vendo os números dos nossos episódios, né, as pessoas os episódios que mais ouviram e tal, e o episódio sobre transfobia é um dos que menos ouviram. E eu fiquei tipo: "Putz, por quê? O que aconteceu para esse episódio não ter tanto acesso?" Eu acho que também um exemplo do que acontece, né, porque a nossa audiência é majoritariamente branca, então a gente precisa entender, né, precisa entender quais são as prioridades da sociedade em geral para depois voltar para as vertentes e falar dentro dessas vertentes como que a gente pode emancipar essas mulheres, entendeu? O que é legal de você estudar o movimento feminista é você ver que cada momento teve, por exemplo, o momento da primeira, da segunda, da terceira e da quarta onda, que é o que dizem que estamos no momento, são movimentos que criticam aquilo que foi antes, sabe? Ou que tentam, não necessariamente criticar, mas tentar trazer um novo olhar, entendeu? Então, eu acho que isso que é interessante. Então, por exemplo, no feminismo liberal, as mulheres de classe trabalhadoras, né, que não eram burguesas, que não tinham acesso aos estudos, ficaram excluídas. Então veio o feminismo socialista no sentido de falar: não, ó, a pauta das mulheres da classe baixa está aqui, estamos aqui pela pauta dessas mulheres. E aí vem o feminismo negro trazendo, falando: ó, vocês esqueceram as mulheres negras, que tem outras pautas, que têm histórias próprias. E eu acho que isso que é legal, assim, de cada movimento trazer um questionamento e trazer para discussão pessoas que antes tinham sido deixadas de lado, né. Isso que é muito importante, a gente ter essa noção, sabe, Ju. Eu acho também que eu não sei se eu decidiria excluir, sabe, não excluir, mas assim, dizer, por exemplo, que o feminismo liberal não é útil para mim, porque ele não inclui as mulheres de classe baixa. Porque o feminismo liberal fez muitas conquistas também, pelas quais eu hoje em dia me utilizo, sabe? Então eu também não sei se o certo é você dizer, ah, então joga isso fora, sabe? Assim, eu acho que assim, é justamente a gente ter noção das coisas boas, mas assim, claro, com a visão de que é uma população branca de classe alta que teve essas conquistas porque fez negociações, entendeu? Estudando um pouco sobre o assunto, você descobre que as mulheres elas conquistaram o direito de voto através de trocas, sabe? Trocas políticas. Então,
eu quero votar. No caso dos Estados Unidos, as mulheres reclamavam muito de terem que mandar os filhos para a guerra. Então, teve essa troca. Então, vocês param de reclamar e, em retorno, vocês vão ter direito a voto quando tudo isso acabar. Então, tipo assim, sempre foi um jogo político, entendeu? E aí é interessante você estudar, porque aí você vai descobrindo essas coisas. O direito ao voto é muito importante, mas a gente teve que abrir mão de algumas coisas para isso. Mas aí você vai desconsiderar o movimento? Enfim, são muitas coisas, sabe? O que eu quis dizer mais não é em relação a esquecer ou deixar passar tudo que foi conquistado, mas é em relação a hoje, o que isso me traz, sabe? O que isso está, o que está acontecendo nesse momento, porque a partir desse momento a gente já aprendeu muito com o passado. A gente já entendeu que não deu certo diversas outras coisas. Então, para mim, não faz sentido continuar tendo o mesmo pensamento de exclusão de classes baixas. Então, entendo que foi muito importante para a história da humanidade, história dos direitos das mulheres, e não apago de maneira nenhuma, né? Não estaríamos aqui se não fosse o feminismo liberal. Mas, por outro lado, eu acho que em 2020 não cabe você ainda bater nessa tecla, sabe? É isso que você mencionou, de um ir aprendendo com o outro, né? Um sempre ir evoluindo a partir do outro. E eu tô lendo aqui o que você escreveu, e é exatamente meio que o feminismo interseccional prega, né? Que é o reconhecimento dos seus recortes, dos seus privilégios, e como você pode usar o seu poder de fala, o seu lugar de fala, para emancipar outras mulheres e para empoderar outras mulheres, para trazer as pautas de outras mulheres. Então, isso para mim é o que eu não consigo entender, nem que exista feminista que não pense assim, porque para mim não faz sentido nenhum você desconsiderar outras mulheres só porque elas são diferentes de você, porque o feminismo prega exatamente o contrário, né? Pois é, menina, mas teve, né? Ah, sim, eu tô dizendo em 2020, eu tô falando de, Sim, tipo, sim. sabe, setembro de 2020, gente, pelo amor de Deus, não é possível, sabe? Mas ainda existe, isso que é triste, né? Quando eu pesquisei sobre esse tema, me fez muito refletir sobre uma coisa que a gente conversou com as meninas do Ventre Nós, no episódio sobre linha de frente. Que a gente estava falando da questão do papel da mulher como cuidadora e como os trabalhos, principalmente trabalhos domésticos, né, são feitos por mulheres. E como que aqui, né, no Canadá, pelo menos, a gente não tem essa função tão recorrente, mas porque eu penso que talvez é porque aqui existe na lei uma lei que protege e que remunera de forma honesta essas pessoas. Então, em contrapartida no Brasil, isso não aconteceu, não acontece. O trabalho, né, doméstico ainda é considerado uma coisa que não, na verdade, não é reconhecido da forma que deveria ser. E é justamente isso que o feminismo socialista critica no feminismo liberal, que é justamente você esquecer a classe trabalhadora, né? Esquecer que elas existem, principalmente ainda porque durante o feminismo liberal, quando as pessoas associam muito ao começo, né, logo depois da Revolução Francesa, que foi aquele começo das ideias liberais e tal, e da derrubada da monarquia. As mulheres que tinham acesso à informação eram mulheres que tinham dinheiro. E elas não tinham acesso à informação porque elas estudavam, porque a mulher não podia frequentar a faculdade. Inclusive, elas conquistaram o direito de frequentar a faculdade. Mas elas tinham acesso à informação porque tinham professoras, enfim, tinham meios de estudo, tinham acesso a livros, a informação que traziam as ideias iluministas, né? E aí elas foram bebendo dessa fonte. Só que aí quando elas eram questionadas no sentido assim, nós queremos fazer parte mais do cenário político, nós queremos votar, nós queremos trabalhar. Porém, nessa época, mulheres já trabalhavam. Elas queriam trabalhar nos cargos que eram considerados cargos de poder. Elas não queriam trabalhar, porque as mulheres já trabalhavam nessa época. E é isso também o que até o feminismo negro traz, assim, né? De, vocês estavam aí procurando direito de trabalho para participar do mercado de trabalho. A gente já tá, inclusive fomos escravizadas, sabe? A gente trabalhava ainda sem recompensa, estávamos ali trabalhando. Então, é muito interessante, porque aí quando o feminismo socialista não só traz essa classe de trabalhadores mais populares, digamos assim, mas também traz para a pauta a questão do trabalho doméstico, que era visto como algo que não deveria ser remunerado, porque era o papel da mulher. Não só o trabalho doméstico, quanto esse trabalho reprodutivo que era muito associado às mulheres, né? Eu assisti um documentário ontem, porque
morreu uma mulher muito famosa que eu não conhecia. É a RBG, o nome dela é Ruth Bader Ginsburg. Ela foi uma mulher muito importante na composição das leis e dos direitos das mulheres. Ela morreu com 87 anos e ela foi uma das primeiras mulheres a se formarem em direito na Columbia, que é uma super faculdade nos Estados Unidos, né? E aí, ela morreu faz tipo umas 2 semanas. E muitas mulheres que eu sigo postaram ilustrações e frases dela e eu fui pesquisar, fui ver esse documentário sobre ela. E aí, é exatamente isso que você estava falando. Começou já a contar a história dela, e eu falei, puta, que coisa, né? Vou já aqui de novo ver a história de uma mulher branca. Apesar de eu pesquisar muito sobre a história de mulheres negras, a gente vê muita repetição de contação de história de mulheres brancas. Mas ela, em uma época em que ninguém estava falando sobre o direito das mulheres, ela foi lá, e sozinha, sem apoio de ninguém, sem mais nenhuma outra mulher ao redor dela, foi lá e mudou diversas leis, e até os seus 87 anos ainda estava trabalhando, sendo ativista até o fim da vida, né? Ela se tornou muito famosa agora no fim da vida dela. E eu tô dizendo tudo isso porque eu fiquei um pouco chocada de ver o quão recente as coisas são. Às vezes a gente esquece, né, o quão recente as coisas são. E ela passou por tudo isso. Ela nasceu em 1933 e ela morreu em 2020. Então ela viu tudo isso acontecer, né? Ela viu todos esses movimentos, todas essas ondas acontecerem. Eu fico um pouco espantada, assim, com o quanto a gente evoluiu em tão pouco tempo. E, enfim, eu só tava aqui refletindo sobre o quanto a gente já conquistou e o quanto a gente ainda quer conquistar. Mas eu não sei te explicar muito bem o ponto que eu quero chegar, mas eu acho que é mais em relação a o ponto que eu quero chegar é, ela começou a trabalhar muito nova e parou de trabalhar muito velha, porque a gente não tinha mulheres dentro do poder, e até hoje a gente tem poucas. Então ela nunca pôde ter esse descanso, né? Então tem esse contraponto das mulheres entendo, das mulheres negras que já estavam trabalhando, tem também o contraponto das mulheres brancas que tomaram muito na cabeça também, né? Não tô desmerecendo nenhuma nem a outra, não estou falando que nenhuma é melhor que a outra, mas foi uma reflexão que eu tive depois que eu assisti esse documentário. Eu acho que você vai gostar desse documentário também. Mas enfim, ela foi muito importante na história do direito das mulheres e do direito não só branco. Desde o início, ela sempre foi muito interseccional também. Só esclarecer uma coisa rápida aqui, porque quando a gente fala do feminismo liberal, muitas pessoas acreditam que é libertador, que confundem feminismo liberal com libertador, né? Ele é o contrário do feminismo radical, né? Fazendo uma análise bem rasa do termo, né? E como aqui a gente é dicionária e feminista, a gente gosta de deixar tudo muito claro, que esse liberal não é com relação a ser libertador, é com relação ao liberalismo político, econômico, social, que se você ainda não estudou na escola, na aula de história, você vai estudar, vai chegar nesse momento, enfim. Mas é mais uma questão política do que uma questão de ser libertador, assim. É um termo aí associado a esse momento político. E aí, inclusive, assim, eu acho legal a gente reconhecer esses movimentos, porque durante a Revolução Francesa foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Onde eles colocavam enfim, os direitos que que as pessoas deveriam ter para que a monarquia não continuasse perpetuando todos os abusos que eles estavam sofrendo, etc e tal. E aí, a Olympe de Gouges, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, ela foi uma mulher que escreveu a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã. Ela era, assim, uma parte do movimento, né, desse movimento liberal que estava acontecendo na França. Porém, amiga, ela foi guilhotinada, entendeu? Justamente por ser mulher. E apesar de ser burguesa, foi guilhotinada pelos próprios companheiros, assim, de luta, digamos assim. Então, sim, é importante a gente lembrar que teve gente que realmente tomou na cabeça. Não foi fácil nunca é fácil pra ninguém, né? Numa luta, assim, social, nunca é fácil pra ninguém, né? Teve uma coisa também que eu achei muito interessante nesse documentário, foi que em momento nenhum ela pode ser política, não em relação a se envolver com políticos, mas que ela não pode dizer da onde que ela, e se ela é de direita ou de esquerda, ou se ela apoia não sei quem ou não sei quem.
Tanto que ela falou mal do Trump outro dia e foi muito errado, assim, né. E aí ela também porque ela é, tipo, uma juíza muito, muito foda do sistema público dos Estados Unidos, então ela não pode dizer nada. Hum. E aí, outra coisa que ela também faz é ensinar ou debater sempre conversando. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, que é uma coisa que a gente segue muito e que é uma coisa que talvez o feminismo radical não siga, né. Eu acho que a gente pode entrar em outra vertente que a gente já falou bastante do liberal, que o feminismo radical talvez não siga. E eu fiquei pensando: "Puta, mas o que que será que é o melhor? Qual que será que me serve mais? Será que é melhor fazer isso?" Tem uma mulher que entrevista ela, que é amiga dela, que fala: ela foi em 1 ou 2 marchas, ela foi em 1 ou 2 manifestações, mas esse não é o jeito que ela se identifica, né, como lutando pela causa das mulheres. Ela vai usar o dom que ela tem em interpretação da lei para lutar pelo direito das mulheres. Aí eu fiquei assim: "Ah, mas o que será que é o melhor que", não tem uma resposta, não tem uma resposta. Não é todo mundo deveria falar sobre feminismo de uma maneira calma, de uma maneira sempre conversando, sempre não. Se você não acha que para você isso não dá, tudo bem, vai pra manifestação, grita e faz o que você quiser. E aí eu acho que pra mim funciona entrar dentro do sistema e mudar a lei. Ou pra mim funciona conversar, ou pra mim funciona conversar só com os meus amigos, pra mim funciona só, sei lá, entendeu? Eu acho que é importante também bater na tecla de não há coisa certa, né. O certo de hoje pode ser o errado de amanhã, né, Ju? Então, Sim. assim, você acha que você é a fada sensata, amanhã você descobre que você foi a pior pessoa do mundo, porque você estava concordando com alguma coisa, e tudo bem, sabe, tá tudo bem. Acho que nisso a gente conversa bastante, no sentido de que a gente acredita nas mesmas formas de, digamos, lutar pela causa feminista, que é através da conversa. Claro que às vezes numa conversa muito acalorada a gente pode sair partindo pra briga verbal, nunca pode partir pra briga física, acho que a Ju também não, por causa de feminismo. Mas sim, que nem como você estava falando, tem mulheres que já vão pra manifestação, tem mulheres que já preferem interpretar as leis. Aí, por exemplo, no caso do feminismo socialista, o movimento acredita que não tem como você acabar com o patriarcado dentro de uma estrutura capitalista. Pra acabar com um, você tem que acabar com o outro necessariamente. Então, aí tem uma outra questão. Tem a questão também do vegetarianismo, né, Ju, que a gente até quer falar Uhum. sobre esse assunto, como que o vegetarianismo se conecta com o feminismo, né. Não sei se você Uhum. até sabe falar mais sobre isso. Primeiro falando sobre capitalismo, é muito, putz, é muito, muito importante a gente falar sobre isso em algum outro episódio mais a fundo, porque o capitalismo é um sistema que ele explora pessoas de baixa renda, né, explora as pessoas que estão na base da sociedade, e a gente sabe quem está na base da sociedade são as mulheres, né. Então, não adianta se você compra produto orgânico, que é feito por fadas sensatas, que vão cuspir, brilho na sua calça, sabe. Vai ter alguém naquele sistema que está sendo abusado, porque esse é o sistema que vivemos, esse é o capitalismo que vivemos. Existe pouquíssimos exemplos de marcas e empresas que realmente conseguem fazer um ciclo 100% consciente, que é muito deve ser deve não, né, é um sistema muito interno, né, então o capitalismo ele, de novo, né, ele vai se beneficiar a partir da desvalorização de outras pessoas, e a gente sabe muito bem quem são as pessoas que são desvalorizadas na nossa sociedade atualmente, né. Então é por isso que é muito difícil de falar de feminismo sem falar sobre a destruição do capitalismo. Não a destruição, mas talvez uma maneira de repensar o capitalismo, né. E sobre vegetarianismo, essa é uma pauta que eu quero estudar bastante para vir conversar. Eu não sou vegetariana, mas eu venho diminuindo muito a minha meu consumo de carne, porque eu sei que todo o ciclo da carne, né, ele é muito prejudicial dentro do sistema capitalista, de novo, né, ele é muito prejudicial a diversos ciclos, diversas pessoas que estão envolvidas nisso, e é um dos sistemas que mais lucra, né, no mundo. Então, foi uma coisa que me fez pensar bastante, assim, se eu queria continuar contribuindo com isso. Então, eu estou diminuindo, mas também tem todo
tem todo um pensamento por trás do vegetarianismo e feminismo, ou veganismo e feminismo, em relação ao poder que as mulheres têm em relação ao quanto elas cuidam da família, ou quanto elas cuidam, ou programam, ou pensam na refeição das pessoas, né, ao redor. Então, é muito mais fácil você propagar o vegetarianismo se você pensa nas pessoas que estão próximas cuidando da comida, né? Então, por exemplo, aqui em casa, eu sou a pessoa que mais cuida da comida, e eu não estou falando que é certo ou errado, que é papel de gênero ou não, mas é o jeito que é. Então, é muito mais fácil de eu falar assim: a gente vai diminuir a carne, porque eu que vou fazer isso aqui. Então, tanto faz o que você quer ou não, entendeu? Aí eu vou lá e faço. E aí a gente conseguiu realmente diminuir bastante a carne. Então, tem bastante a ligação sobre o poder dentro das decisões dentro de uma casa, né, em relação à alimentação. E também, eu não sei, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre isso para saber mais em relação a direitos de mulheres, assim, eu não consigo fazer um link tão claro, mas existe um movimento que está crescendo bastante em relação a feministas, não só em relação a feministas que são vegetarianas, mas por que esses dois movimentos devem ser sempre conectados, né? Uma outra questão com relação à carne, Ju, ela sempre foi muito ligada a poder econômico, né? Uhum. Hoje em dia, eu acho. Isso ainda existe hoje em dia, mas é de uma forma não tão exposta assim quanto era antigamente, em que realmente as pessoas com a classe mais baixa não consumiam a carne, né? Era sempre o frango, né? E aí, como que isso também, dentro de uma estrutura familiar, como que a carne tinha um papel de o que ela representava dentro de uma estrutura familiar, no sentido de quem ganha carne é o homem mais velho. E aí as mulheres e as crianças comem o alimento mais, sei lá, barato, né? Então, ovo, o frango, enfim. Isso também foi uma coisa muito cultural, assim, a carne tem um papel cultural muito grande. Como que isso se liga ao feminismo, eu não sei, mas é só. Nossa, inclusive no Mito da Beleza ela fala tem um capítulo sobre fome, e ela fala que meninas, elas morrem de fome mais do que homens, porque existe um pensamento super machista de que meninas podem sobreviver com menos comida, que menina gasta menos energia, que menino precisa de mais nutriente para crescer, porque vai fazer trabalho braçal ou qualquer coisa. Então, as meninas estão morrendo mais de fome do que os meninos em países subdesenvolvidos. A gente vai fazer um episódio dedicado a isso pra gente entender melhor também, junto com vocês, como que funciona, né, essa conexão entre o feminismo e a alimentação, enfim, a carne, tudo que envolve isso. Com certeza tem muita relação com o ciclo da carne, com certeza, porque não é uma mera coincidência que pessoas que são ativistas normalmente são pessoas vegetarianas. É porque o ciclo da carne ele é realmente muito prejudicial à nossa sociedade. Então, com certeza tem uma ligação muito direta com isso. O que eu queria entrar agora era na questão do feminismo negro. Assim, a gente não tem lugar de fala para falar, mas eu queria muito tocar em algumas coisas que eu. Estudando sobre o assunto, eu descobri coisas a respeito do feminismo negro, que é uma questão de que, além, claro, das pautas, né, do feminismo negro que as mulheres brancas não incluíam nas discussões, né, principalmente por serem brancas e porque elas, enfim, não reconheciam os privilégios e por aí vai, várias coisas erradas. Uma outra questão que eu acho interessante de destacar aqui é que o feminismo negro, ele surge com a ideia de que ele não é, digamos, uma colorização do feminismo, né? Não é que ele pega o feminismo e só transpõe para a realidade da mulher negra. O feminismo negro, ele nasce com o intuito de criar um feminismo do ponto de vista da mulher negra, né? Como se fosse criar um movimento novo a partir daquela vivência específica. Porque durante muito tempo também teve a mulher branca estudando a mulher negra, né? A mulher branca falando dos problemas das mulheres negras. E que a gente sabe, por isso que é importante a gente sempre falar sobre lugar de fala, porque não é isso que o feminismo negro propõe, né? Se você analisar de uma maneira muito fria, né, por que isso aconteceu, é porque as mulheres brancas, elas tinham acesso e lugar de fala dentro de um sistema masculino, né, um sistema dominado por homens.
Então, por exemplo, essa mulher que eu acabei de mencionar, a Ruth Bader Ginsburg, super difícil sobre o nome dela. Ela foi uma mulher branca, uma entre muitos homens, que na sala de aula dela, eram 9 mulheres para 500 homens. Caralho. E eram todas brancas, com certeza, né. Então, eu entendo que tenha nascido dessa forma, né. Nasceu com as mulheres brancas falando por mulheres negras, porque eram elas que conseguiam chegar no poder, nas pessoas de poder. Mas isso já é muito passado, né. Não tem como a gente continuar achando que por exemplo, tem várias leis que essa Ruth, ela mudou no sistema dos Estados Unidos, que foram escritas claramente por homens. Ela foi uma das primeiras mulheres a ter acesso à mudança de leis da forma que ela teve. Então, era muito absurdo, assim, desconsiderava muito as necessidades das mulheres. Então, não tem como a gente achar que um homem pode escrever uma lei para mim, para uma mulher branca. Também não tem como a gente achar que uma mulher branca pode escrever uma lei para uma mulher negra, mas foi como a sociedade se desenvolveu, né. As mulheres negras já estavam no mercado de trabalho e as mulheres brancas entraram no mercado de trabalho e conquistaram o poder dentro do mercado de trabalho, né, cargos de poder, e abriram um espaço para trazer as mulheres negras também para dentro dos cargos de poder. Hoje em dia, 2020, já não existe mais desculpa para não existir mulheres negras em cargo de poder. Porém, né, é uma minoria ainda, então é uma coisa que a gente precisa sempre voltar e bater na tecla e mudar, né, conversar muito sobre isso para que mude. Eu tava escutando um podcast sobre, nem é sobre esse assunto especificamente, mas eu achei muito interessante que ela falava sobre os quilombos, né? Mais especificamente sobre a pessoa que foi avó do Zumbi de Palmares. E conta a história dela, que ela era uma princesa, enfim, conta toda a história dela. E porque ela foge, né, de uma ela é vendida como escrava, ela foge da fazenda, que ela é mantida como escrava, e vai para o quilombo. E aí conta toda a história dela, assim, porque nos quilombos eram sociedades pautadas no matriarcado, né, as gerações eram passadas de acordo com as linhagens das mulheres, né. Mas eu achei muito interessante, assim, que a gente não tem acesso a essa informação, que é a história do nosso país, sabe. A gente sabe muito pouco sobre a história dos quilombos, a gente estuda na escola, mas de uma forma muito rasa, assim, muito mais rasa do que eu acho que merecia ser estudado e deve ser estudado. Inclusive, durante muitos anos na história, os quilombos eram descritos, né, nos livros de história como eram lugares onde eram contra as morais religiosas, eram, sim, considerados lugares antros mesmo, assim. E hoje em dia, né, a gente viu que a história quis criar essa visão sobre os quilombos, porque era um movimento de resistência, era um movimento que mostrava, deixava claro o quanto aquela estrutura daquela época estava errada, sabe. E enfim, hoje em dia a gente sabe que não, e a gente apagou muita coisa da nossa história, né, de novo falando sobre apagamento, apagou muita coisa da nossa história baseado essas visões completamente tendenciosas a respeito dos quilombos. Foi um podcast que se chama Afrofuturo, o episódio que eu escutei chama Aqualtune, Rainha Mãe de Palmares. Cara, eu fiquei pirando, assim, escutando essa história, sabe, aí você olha e fala: "Cara, por que que a gente não tá aprendendo isso na escola?", sabe. Uhum. É, a gente falou bastante sobre isso no episódio de apagamento, né. É um sistema que se beneficia de assim, né, as pessoas que escrevem esses livros antigamente eram brancas, e então elas se beneficiaram do poder delas e escreveram só o que beneficiava a raça branca, que, né, não é uma coisa muito sensata de se fazer. Mas, enfim, tem esse episódio sobre pagamento que a gente fez e tem muito conteúdo melhor, eu acho que muito melhor do que o que a gente fez, porque tem gente com muito mais lugar de fala pra falar sobre isso. A gente também, dentro desse episódio, fala sobre outras discussões, não só sobre racismo, né. Mas enfim. E o feminismo radical, hein, menina? Então, é que tá, né, o feminismo radical, ele é mal interpretado no sentido de que as pessoas acham que as feministas radicais são aquelas que menstruam na rua, passam sangue na parede, querem matar todos os homens, e não é bem assim. O feminismo radical, na verdade, a palavra radical
não vem de pessoas extremistas. Ele vem da raiz, né? Radical vem de raiz. Então, elas acreditam que a solução para o problema da desigualdade, né, que a gente tem com relação às mulheres, elas buscam a solução na raiz do problema. Entendi. Tipo, que é o patriarcado. O que elas dizem, na verdade, é que o patriarcado, a raiz do patriarcado é o conceito social que a gente dá aos gêneros, entendeu? Hum. Que os gêneros, sei lá, o gênero biológico, a gente atribui a esse gênero biológico muitas coisas sociais, né? Papéis de gênero, enfim, já falamos sobre sexismo aqui, que esse é o verdadeiro problema pelo qual as mulheres hoje estão subordinadas aos homens em um sistema patriarcal, entendeu? Uhum. Então, a proposta, né, do feminismo radical é abolir todo esse reconhecimento dos gêneros, entendeu? Como Uhum. se todo mundo, sei lá, fizesse parte do mesmo gênero. E aí, essa seria a solução para que a gente tivesse uma igualdade. Essa é uma vontade, né, sei lá, é uma luta que para elas realmente alcançarem o que elas querem vai demorar muito, mas muito tempo, porque, assim, a gente tá vendo coisas muito pequenas mudarem, né. Então, mulher negra ganhar o tanto quanto mulher branca e mulheres ganharem tanto quanto o homem para exercer o mesmo cargo, parece uma coisa tão simples, né, tipo, é óbvio, você tá exercendo o mesmo cargo. Então, é uma coisa tão óbvia e tão "simples", entre aspas, de se conquistar, que deveria ser simples, mas que a gente está há muito tempo aqui lutando para conquistar e vai lutar por muito tempo ainda, né. Parece que é 2000 e só daqui 100 anos, se a gente continuar no mesmo na mesma velocidade, só daqui 100 anos a gente vai conquistar isso. Então imagina quebrar toda a construção de gênero de uma sociedade que foi construída dessa forma há muitos anos. Então é uma mudança social muito profunda pra gente ver. Nossa, se eu acho que mulher e homem não vai ter igualdade, eu não vou ver igualdade social viva entre homem e mulher, imagina a quebra de todos os sistemas de gênero. Vixe, acho que eu não vou ver. É complicado você falar sobre isso quando a história já aconteceu, sabe, Ju? Uhum. É complicado amanhã você acordar e falar: "Não tem gênero mais. Todo mundo, homem, mulher, é igual. Todo mundo é igual". É muito complicado você falar que todo mundo é igual, porque a gente não é igual. A gente não é igual da forma que a sociedade viu a gente durante muitos anos. A gente pode tentar fazer a manutenção disso, tentar mudar o que a gente pode, para que essa igualdade seja alcançada, mas a partir de amanhã acordar e falar: "Tá todo mundo igual", ninguém, né, gênero não importa, mulher e homem é tudo a mesma coisa, é muito complicado, porque a gente tem uma história, né, a gente não tá todo mundo nascendo amanhã, né. Não Mas é? tá certa, mas é por isso que eu tô falando, que é uma mudança social que vai demorar milênios, porque por milênios a gente viu os É. gêneros sendo designados dessa forma, né. Não estou dizendo de maneira nenhuma pra gente não respeitar, porque assim, tem gente que não se identifica com gênero nenhum, tem 1000 formas de ver isso e tem 1000 formas de você se identificar, como a gente já sabe muito bem. A gente conversou um pouco sobre isso no episódio de transfobia. Então, não estou dizendo que não exista, não estou dizendo que não é importante falar sobre isso, não estou dizendo que nunca vai acontecer, que é um absurdo. Estou dizendo que é uma mudança social tão profunda que vai ser uma luta muito cansativa e muito longa pra conquistar, sabe. Eu acho que tem muitos passos antes. Isso que você tá dizendo a gente primeiro precisa se igualar aqui, É. sabe. Primeiro a gente precisa alcançar o básico, e a gente tá muito longe de alcançar o básico. E aí depois a gente vai alcançar isso, que é gêneros não existem, mas até a gente alcançar o gêneros não existem, todo mundo precisa ser igual. E pra todo mundo ser igual, menina, ixi Maria. É, vai que vai. Não, com certeza, a gente tá falando num nível aqui, social, tá, não estamos falando num nível individual, né, do que você como indivíduo se vê e vê os outros. A gente tá falando no nível social, né, Sim. da sociedade pela qual nos conhecemos. Claro, você pode não ver diferenciação nenhuma com relação aos, sei lá, seus sentimentos, seus relacionamentos, etcétera, mas a gente não pode esquecer que existe uma sociedade, né, somos seres sociais, Uhum. que tá, enfim, várias engrenagens aí rodando. Mas essa questão também do gênero esbarra muito, tem muita crítica também do feminismo trans, né,
porque é uma questão também, né, que essa pauta do feminismo radical esbarra bastante. E uma coisa que, assim, eu acho muito legal, assim, essa por isso que eu digo de novo, né, eu não sei se existe certo ou errado, porque eu acho legal essa proposta. A proposta do a ideia de que os gêneros, essa construção social dos gêneros é o que atrapalha a gente na nossa sociedade, que faz com que a gente esteja nessa situação. Como, por exemplo, a questão de ser desse movimento ser o mais conhecido por ser totalmente contra a pornografia e qualquer tipo de exploração e objetificação dos corpos, né. Isso eu acho muito legal, assim, que a gente falou um pouco, né, na teoria abolicionista da pornografia, né, de que ela deveria ser totalmente proibida, né. É. Mas, de novo, eu acho interessante com ressalvas. Esse assunto pornografia, a gente gravou ele muito no começo do nosso podcast, né? É. E tanta coisa já, a gente já conversou sobre tantas coisas aqui que vale a pena uma parte 2, porque é o que a Vanessa falou, né? A Vanessa é uma sobrevivente ela era uma atriz pornô. E pra ela não existe um jeito de você fazer uma pornografia feminista. E eu acho que agora eu tô mais do lado dela. Antes eu estava meio em cima do muro, assim. Então, tá vendo? Tem uma pauta que eu concordo com o feminismo radical, olha lá. Tem um leque pra gente concordar. Não precisa entrar em uma caixinha só, né? O que eu ia falar, na verdade, é porque a gente não falou na introdução, a gente não falou na introdução do episódio, mas você falou na introdução da conversa sobre o feminismo interseccional. Eu não sei se ficou muito claro, Ju, o que é o feminismo interseccional, né? O feminismo interseccional é aquele que, você falou, né, que reconhece os recortes e privilégios que cada uma de nós temos como indivíduos, diante da nossa classe social, diante da nossa cor, diante da nossa orientação sexual. A gente consegue reconhecer nossos privilégios e a gente reconhece também que há recortes dentro de todos esses espectros, né? De que eu sofro uma coisa específica, mulheres negras sofrem coisas que eu não sofro, mulheres trans, enfim, mulheres lésbicas, cada uma tem as suas pautas e as suas questões que eu não vou entender se eu não fizer parte daquele grupo. E, e reconhecer mesmo que isso existe. Eu não sei se existe mais coisa além disso com relação ao feminismo interseccional, né, Ju? O feminismo interseccional diz respeito às intersecções ou recortes de opressão e vivências que devem ser feitos quando se for analisar as estruturas de dominação e exploração, bem como os sujeitos atingidos desprivilegiadamente por elas. Dessa forma, no feminismo de intersecção há o recorte de gênero, raça, classe, sexualidade e etc., pois reconhece-se que as mulheres não sofrem todas juntas as mesmas opressões e que nem sempre a mulher está em situação de desvantagem nas relações de poder, pois essas não se configuram somente no sistema patriarcal, pois existem outros sistemas de opressão que envolvem raça, etnia, classe e sexualidade. Então, é basicamente você entender que eu, como mulher branca, posso, em algum momento, e com certeza em algum momento já, oprimir mulheres negras. Não é porque eu sou mulher que eu não oprimo outras pessoas, né? Eu tô num sistema, eu fui criada num sistema em que me coloca acima. Não estou dizendo que eu seja melhor, mas dentro de uma sociedade me coloca acima de mulheres que sejam negras. Então, por isso que existe a intersecção. Eu vou estudar, eu vou entender, eu vou reconhecer o que são os meus privilégios e quais são as pautas das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres bis, lésbicas, e a gente tem que ouvir, entender e nos colocar no lugar dessas pessoas e trazer elas para cima. Então, tem uma outra coisa muito, muito importante, eu acho, de ser falada dentro do feminismo interseccional, é que ontem eu tive uma entrevista em que uma pessoa me perguntou, uma pessoa canadense, me perguntou se eu me considero uma pessoa people of color, uma pessoa de cor. E assim, por 27 anos eu sempre achei que não. E eu continuo achando que não, mas eu tô começando a pesquisar mais sobre isso e sobre como eu sou vista aqui. Eu não sou vista como negra, obviamente, né? Porque eu sou claramente branca, mas eu sou vista como latina. Eles conseguem entender, quando eles olham pra mim, eles conseguem entender que eu não sou branca. E isso muda muito de cidade também. Se você vai mais pro norte do Canadá, para cidades mais afastadas,
para cidades menores. A gente está numa cidade muito multicultural, né? Então, se você muda um pouco, quanto mais afastado você vai, mais eu não vou ser lida como branca, né? Então, isso me fez pensar muito sobre o feminismo interseccional e os papéis que a gente exerce dependendo do lugar e da situação. Então, assim, se você for colocar todo mundo de novo em caixinhas e vai olhar pra mim, pra Teca, e vai falar assim: duas mulheres brancas, heterossexuais, que são de classe média. E, enfim, essas são as pautas dessa mulher, né? Ela não tem pautas. Só que cada mulher também, dentro dessas perspectivas, tem outras perspectivas. Então, quando eu estou no Canadá, eu sou uma imigrante. Quando eu estou em São Paulo, eu sou apenas mais uma pessoa branca. Quando eu me comparo com Teca, eu tive outros problemas que Teca não teve. E Teca teve outros problemas que eu não tive. Então, dentro de uma pessoa, existem. De uma pessoa que parece que claramente as pessoas são iguais, né? Como eu e Teca, por exemplo, que somos brancas e muito parecidas fisicamente, até magras e tal. Parece que a gente vai ter sempre as mesmas pautas, né? Sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas prioridades. E não, eu tenho uma história totalmente diferente da sua. Então é por isso que é importante eu acho o feminismo interseccional muito bonito, porque ele é muito mais empático, ao meu ver, assim, de olhar caso a caso e entender que todo mundo é diferente e cada um vai ter um lugar de fala em determinado assunto, ou não. Uma coisa também que eu descobri sendo uma mulher imigrante, porque a gente não éramos mulheres imigrantes até pouco tempo atrás, né, Ju? Pouco tempo atrás, sei lá, 3, 2 anos atrás. Mas uma coisa interessante é porque como que eu me aproximo de outras mulheres imigrantes, né? Por exemplo, tem uma amiga coreana que mora aqui também. A gente compartilha de experiências no nível em um nível por sermos mulheres imigrantes, né? Então a gente compartilha experiências, dores, sofrimentos, etc. E além de sermos imigrantes também a gente não fala, nossa língua materna não é inglês, né? Porque você pode ser imigrante, sei lá, da Inglaterra, né? No Canadá, você ainda fala inglês. A gente tem essas coisas que a gente compartilha também, não ter a língua materna como inglês. Porém, ela, por ser coreana, a sociedade na qual ela vive é muito machista. E pelas nossas conversas é mais machista, inclusive, do que a brasileira. E não é uma questão também de quem é mais machista, também é uma questão de, tipo, é machista em certos níveis que no Brasil não é, no Brasil a gente é machista em certos níveis que lá não é, enfim. Então, aí também existe uma divisão, né, digamos assim, de como que em países diferentes, mesmo a gente tendo origem diferente, a gente compartilha coisas parecidas e, ao mesmo tempo, a gente tem situações recortes diferentes, né? Por sermos de países diferentes. Então, enfim, eu tô só complementando aqui o que você disse com relação a essa variação, essas múltiplas possibilidades que você tem dentro de pessoas que parecem muito parecidas ou que parecem muito diferentes. Você tem coisas que elas compartilham mesmo sendo muito diferentes. Exatamente isso. O Victor tem uma amiga que ela é canadense, ela é branca. Só que, putz, ela é meio que bronzeada, assim. Só que é a cor dela, sabe? Ela não se bronzeia, é a cor dela. E aí, se você for comparar nós duas, você vai falar assim: ah, essas duas pessoas heterossexuais e brancas vão compartilhar de muitas pautas, né? Só que não, eu não tenho nada em comum com aquela menina. Nada. Nenhuma, assim, o fato de ser mulher, a gente compartilha de várias experiências por ser mulher. Mas você entende que esse é o guarda-chuva maior, assim, que todas as mulheres sofrem isso, e aí dentro desse guarda-chuva eu sofro coisas que ela não sofre. E não é porque nós duas somos brancas, né? Então, eu acho que a gente passou a ser muito preto no branco. A gente passou a ser muito isso é certo, isso é errado. Eu sou branca, então eu faço isso e eu luto por isso e tem que ser assim. E ela também é branca, então ela vai ter o mesmo privilégio, a mesma situação, mesmas dores e mesmos prazeres que eu. E não é assim, né? Então, cada pessoa é de um jeito. Não só o feminismo muda muito, mas a gente muda muito também, né? Como eu falei, eu nunca precisei refletir sobre a minha identidade racial, porque eu sempre fui claramente branca no Brasil, né?
Então, essa é uma questão que eu venho refletindo há pouco tempo. Isso sobre a pornografia que eu falei é uma coisa que vem crescendo dentro de mim. Direitos de empregatistas é uma coisa que vem crescendo dentro de mim também. Então, a gente vai evoluindo e vai querendo explorar outras coisas e vai se identificando ali com uma coisa e ali com outra. Eu não gosto de caixinhas, eu nunca gostei de caixinhas e pra nada, assim, sabe? Tipo, igual a gente falou no episódio sobre homofobia. Eu não sei nem se eu me identifico como hétero, e aí tá tudo bem, sabe? E, gente, pode ir parando de querer que eu tenha respostas muito prontas. Pois é, nem as feministas, né? Muitas feministas que a gente até estuda, inclusive a Simone de Beauvoir era uma mulher que não se considerava, não se intitulava feminista quando escreveu o livro. Então, meu bem, quem sou eu para querer me intitular de alguma coisa, sabe? Perfeita. Então agora a gente vai para aquele momento que são as notas de rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer estudar e saber mais sobre as vertentes feministas. Eu falei de um documentário que eu acabei de assistir, que é muito bom, muito legal. É uma pessoa que eu não tinha conhecimento nenhum, que é a Ruth Bader Ginsburg. O documentário chama RBG. Tem também um livro, tem também outro filme que chama... Putz, alguma coisa RBG. Só você pesquisar RBG que vai aparecer. Ele não tá disponível na Netflix. Eu assisti no Crave aqui, eu acho que é a Amazon no Brasil. E eu falei também mais uma vez virou minha bíblia, o Mito da Beleza, que é um livro perfeito, sem defeitos. Então, eu falei de um episódio do podcast que chama Afrofuturo. É o episódio 11, sobre a Aqua Altune, rainha mãe de Palmares. Eu falei um pouco dele com relação à questão da história negra que a gente não fica sabendo. E é muito interessante esse podcast, inclusive recomendo que escutem todos os episódios. Além disso, uma nova referência que eu queria trazer é um vídeo da Alexandra Gurgel, no canal dela que se chama Alexandrismo. A gente já recomendou a Alexandra aqui, né, Ju? Muitas vezes. Muitas vezes, mas a gente recomenda mais. É igual a Maria Medeiros, né? Não quer pouco pra recomendar. E o episódio dela, do canal dela, se chama Tipo de Feminista, Histórias, Ondas e Vertentes. Então ela é um vídeo um pouco longo, mais longo do que um vídeo de YouTube, né, normal. Mas porque ela realmente fala um pouco das ondas do feminismo, fala das vertentes, inclusive ela se intitula como feminista interseccional, assim como eu e a Ju, a gente também meio ficou, acho que a gente é isso aqui. Ela ficou, não, eu sou interseccional mesmo. Ela explicou o porquê que ela é. Olha, eu dei spoiler do vídeo, ela falou isso só no final. Assistem até o final. Mas é legal porque ela conta de uma forma bem descontraída, rápida também, porque é um vídeo de YouTube, né? Não dá pra ficar muitas horas falando. Mas explica também um pouco da história do feminismo, que eu acho muito interessante. Eu sinto que os nossos ouvintes, eles sentem um pouco de falta da questão da história do feminismo, sabe, Ju? Por isso que talvez essa seja um dos temas tão pedidos, assim, né? Pra entender mesmo como, de onde surgiu, quem são, o que fazem, o que comem, onde vivem. Mas se você tem um pouco mais de tempo e também é fã de podcast, assim como eu e a Ju, tem um podcast que se chama História FM, que é de um portal que chama Leitura Obriga História. E no episódio 25 desse podcast, eles falam sobre a história do feminismo. Histórias, vertentes e objetivos de um movimento. A pessoa que apresenta, ele chama Iclis Rodrigues. E ele chama para esse episódio uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a professora Joana Maria Pedro, que ela fala sobre a história do feminismo. Meu Deus, pensa numa mulher didática. Nossa, eu queria muito ter uma aula com ela, assim, sabe? De sentar e ter uma matéria num semestre inteiro com ela, assim. Só dela falando sobre a história do feminismo, porque ela conta de uma forma muito didática, muito detalhada. Muitas coisas do que eu falei aqui hoje foram baseadas no que ela falou, porque ela traz informações muito importantes. Enfim, eu super recomendo. Estela, você falou que nosso público queria entender mais sobre história, né? E a gente não vamos dar muitos detalhes, porque é um projeto muito longo e que vai demandar muito da gente, mas estamos ouvindo vocês, é só isso que eu posso dizer. Estamos ouvindo e uma hora vocês vão ver o que vai sair. Vai dar bom, gente.
Acho que depois dessa conversa a gente vai saber melhor quais ideias de cada vertente do feminismo nós nos identificamos mais, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que feminista radical é extremista, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Cashbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. E eu quero mandar um beijo pra Isadora. Eu pareço a Xuxa. Um beijo pra Isadora antes de acabar esse episódio. Obrigada por ter desenvolvido um projeto tão legal com a gente. Se você não sabe do que eu estou falando, vai para o nosso Instagram, @DicionárioFeministaPod, e veja a nossa nova identidade visual. Isadora Duarte arrasou. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha aqui nas fontes que citamos nesse programa na descrição. Também queria mandar um beijo pra Isadora, arrasadora. Obrigado por tudo, amamos você. A gente é muito Xuxa, amiga. Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.